Olá, bom dia, sejam bem-vindos a esta que é mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Nós hoje vamos começar com vamos estudar a terceira lição da segunda série de lições sobre o Evangelho de Lucas. Na semana passada tivemos a estudar uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola do Filho Pródigo, que é conhecida como a parábola do Filho Pródigo, e hoje nós vamos estudar uma outra parábola de Jesus, que é conhecida como, ou pode ser conhecida como a parábola do fariseu e do publicano. Nós podemos analisar as parábolas de Jesus de vários pontos de vista. Hoje eu queria que nós olhássemos para a parábola do fariseu e do publicano debaixo da perspectiva da doutrina da justificação. O que é a justificação e como é que funciona e o que é isso de ser considerado justo aos olhos de Deus. Antes de começarmos a ler o texto, nós vamos pedir a bênção de Deus e depois vamos estudar o nosso texto. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos perante a Tua Palavra. Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos diante de Ti e acompanhados por Ti, ouvindo, estudando e interpretando a Tua Palavra. Enche-nos com a Tua sabedoria para aprendermos aquilo que Tu nos queres ensinar hoje e ajuda-nos a pôr em prática na nossa vida as lições que aprendemos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler Lucas 18, desde o versículo 9 até ao versículo 14. Lucas 18, 9 a 14. Depois de lermos o texto, vamos esclarecer alguns contextos e alguns conceitos que nos vão acompanhar à medida que nós vamos olhar mais pormenorizadamente para o texto. E nós vamos olhar pormenorizadamente para o texto, dividindo o texto em duas secções. Primeiro, do 9 até ao 12, a parte que diz respeito ao fariseu, e depois, desde o 13 até ao 14, a parte que diz respeito ao publicano e à conclusão da parábola e à aplicação pessoal da parábola. Vamos ler o texto. Nós vamos estar a usar a tradução Almeida 21 das edições Vida Nova. Diz assim o texto. Contou também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos para o céu e lamentava-se profundamente, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. É um texto bem conhecido. Esta é uma das muitas parábolas que Jesus contou durante o seu ministério. Ele contou cerca de 40 parábolas. Sabemos que aqui é uma parábola. Uma parábola é uma história prática, simples, que tem o objetivo de explicar verdades mais profundas. São histórias ilustrativas. Quando há alguns conceitos que são difíceis de explicar, quando há alguns conceitos difíceis de exemplificar porque são abstratos, então dentro de uma história que não tem obrigatoriamente necessidade de ser verídica, pode ser simplesmente ilustrativa, é mais fácil explicar e entender estes conceitos abstratos. São histórias que explicam um conceito usando exemplos do dia-a-dia, da vida diária das pessoas que o ouvem. Quando nós lemos as parábolas de Jesus, nós podemos e devemos fazer uma série de perguntas. Por exemplo, para quem é que esta parábola foi contada? Quem é que estava a ouvir esta parábola? O que é que aconteceu antes que levou a que Jesus contasse esta parábola? Qual é a moral desta parábola? Qual é a aplicação prática desta parábola? Quais são os elementos desta parábola? Ou quais são os seus personagens? É dada por Jesus alguma explicação sobre esta parábola? Às vezes ele dá explicação, outras vezes não dá. É dada alguma explicação? O que nós vamos fazer agora é tentar responder precisamente a estas e outras perguntas que esta parábola do fariseu e do publicano nos colocam. Primeiro, nós dissemos que queríamos falar sobre, ou estudar esta parábola, sobre a doutrina da justificação. O que é isso, a doutrina da justificação? No Velho Testamento e no Novo Testamento há palavras que são traduzidas para o nosso português como
justificação. No hebraico, no Velho Testamento, foi escrito em hebraico, estas parábolas não indicam nenhuma mudança na moralidade ou na ética do indivíduo, do homem, mas apenas uma declaração divina à vontade e a declaração divina feita por Deus a respeito do homem. No Novo Testamento, já em grego, mas o conceito é o mesmo. Não há nenhuma mudança no comportamento do homem. Há sim uma declaração divina que vai dar origem a que o homem, antes considerado culpado, passe a ser considerado justo. Os dois termos transmitem a ideia de que Deus, na qualidade de juiz, declara o homem o culpado ou justo. Portanto, justificação não tem nada a ver com aquilo que se possa fazer para ser considerado justo. Justificação tem a ver com alguém declarar que a culpa deixa de ser imputável ao verdadeiro culpado e, por isso, o culpado passa a ser considerado justo aos olhos do juiz, daquele que tem autoridade para decidir e para julgar. Existem aqui duas partes desta justificação. A primeira tem a ver, como vimos, com a declaração de que a pessoa que cometeu a infração deixa de ser considerado culpado por essa infração. E a segunda parte tem a ver com o facto de que, para cada infração, há sempre uma punição. E, se não houvesse punição, deixaria de haver justiça. Então, se a pessoa que cometeu a infração, nós, biblicamente, utilizamos o termo pecado. Se a pessoa que cometeu o pecado deixa de ser culpado pelo pecado que cometeu, outra pessoa teve que suportar o castigo por esse pecado para que o pecador pudesse ser declarado justo. Parece simples, não é? Então, deixem fazer aqui uma série de perguntas. Quem é que justifica? É Deus. Porque é o juiz, ele é o único que tem autoridade para julgar. Nós lemos no Salmo 9, 7, o Senhor reina para sempre e estabeleceu o seu trono para julgar. É Ele que tem autoridade para julgar a nossa vida, é a Ele que nós vamos prestar contas e Ele vai declarar-nos culpados ou justos perante os seus olhos. Quem é que é justificado? Aquele que comete a infração, aquele que comete o pecado, ou seja, o pecador. E quem é que é o pecador? Romanos 3,23 diz-nos que todos, somos nós todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, desde Adão até hoje, e até a nossa geração e as gerações que se seguirem. Todos. Se há o perdão da dívida ou o perdão da infração ao verdadeiro culpado e se há uma outra pessoa que toma o lugar do verdadeiro culpado e que suporta o castigo, que pessoa é essa? Quem é essa pessoa? A Bíblia diz-nos que é Jesus. No anúncio do anjo Gabriel a Maria, diz-nos que as palavras do anjo Gabriel foram: e darás à luz um filho e lhe chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E mesmo João, mais à frente, João Batista, quando veio batizar, quando Jesus foi a ele para ser batizado, nós lemos isso em João 1,29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mesmo umas centenas de anos antes, o profeta Isaías dizia que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele, Jesus, ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos era devido e que nos traz a paz com Deus, estava sobre ele, Jesus. Por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, porquê é que Deus faz isto? Porquê é que Deus faz esta justificação do pecador? Porque Ele ama o homem. Nós conhecemos o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Existe alguma coisa que eu possa fazer para me auto-justificar? Existe alguma coisa que eu possa fazer para não precisar que Deus dê o seu Filho e que Jesus tome o meu lugar e tome o meu castigo? Não, não há nada que a gente possa fazer. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. E isto não vem de vós,
É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, resumindo muito e condensando muito aquilo que tivemos a dizer, a partir de Romanos 6, 23, nós lemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, por causa das nossas faltas, do nosso pecado, nós temos o estatuto e a condição e a natureza de pecador. Mas estamos aqui, mas por outro lado, Deus está aqui e Deus é santo. E não pode haver comunhão entre aquilo que é santo e aquilo que é pecador. Isso quer dizer que nós estaríamos, se não houvesse esta justificação, condenados à morte eterna, à morte espiritual, que é o afastamento total, radical e eterno de Deus. Não poderiam estar na presença de Deus. Mas diz-nos também o apóstolo Paulo, em Colossenses 2,13, que estando nós mortos nos nossos pecados, Ele nos vivificou perdoando-nos as nossas ofensas. Ou seja, porque Deus pôs sobre Jesus o castigo que era devido a nós, então nós deixamos de ser considerados pecadores aos seus olhos. Ele decide considerar-nos justos e assim nós já podemos ter comunhão com Ele, já podemos estar na Sua presença. Esta é a vida eterna que nós podemos ter, de que fala João 3,16. Justificação é isso, é os nossos pecados serem perdoados através do sacrifício voluntário de Jesus na cruz por nós. Isto é que é a justificação. Por causa desse castigo ter sido levado por Jesus, nós já somos considerados justos. Fizemos alguma coisa? Não. Podemos fazer? Não. Vamos então olhar para o texto. Primeira secção, a atitude do fariseu, no versículo 9 até ao 12, de Lucas 18. E a segunda secção, a atitude do publicano, versículos 13 e 14, de Lucas 18. Então, versículos 9 até 12 de Lucas 18. Contou-lhes também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Ou seja, é-nos dito claramente por Jesus que esta parábola era dirigida àqueles que achavam que podiam confiar nos seus próprios esforços, nos seus próprios méritos, nas suas próprias ações, para obter justiça diante de Deus, para serem considerados justos aos olhos e segundo os padrões de Deus. E na sua arrogância eles desprezavam os outros. E ele exemplifica essa postura com a menção de um tipo de pessoas que era muito conhecido naquela época, os fariseus. Os fariseus pensavam que eram efetivamente melhores que os outros. Eles procuravam todos os lugares de primazia e de destaque, porque eles exageravam o seu sentido de justiça em comparação com os outros que não faziam como eles, que não eram capazes de fazer como eles e, por isso, logo, não eram tão dignos diante de Deus como eles eram. Um fariseu achava que era digno da aceitação de Deus. Achava que, por ele, Deus tinha a obrigação de o aceitar. E é essa a atitude de arrogância que nós encontramos na oração do fariseu. É giro ver, ou é interessante vermos a construção da frase no versículo 11, que diz-nos que ele orava consigo mesmo. Ele não estava a agradecer a Deus, a misericórdia de Deus, mas a agradecer a Deus por ser um homem tão bom. Há pouco de Deus naquela oração. Há muito do fariseu. Nós aprendemos muito sobre aquilo que ele fazia e sobre a postura dele e sobre a atitude dele. Mas não aprendemos nada sobre Deus. Não conhecemos nada sobre Deus naquela oração. Ele, inclusive, gloria-se não só de dar o dízimo de tudo o que ganha, mas também de jejuar 2 vezes por semana. O jejum, para um judeu, era obrigatório 1 vez por ano. Mas os fariseus levavam isso muito mais longe. Não que fosse parte original da lei, mas eles levavam isso muito mais longe e jejuavam e obrigavam os seus seguidores a jejuar 2 vezes por semana. Em vez de 1 vez por ano, 2 vezes por semana. Quando os contemporâneos os contemporâneos judeus, do fariseu e do publicano, olhavam para a vida daqueles 2 homens, facilmente eles iriam concluir que o fariseu era muito mais digno e muito mais justo que o publicano. Qualquer pessoa que ouvisse estas primeiras palavras desta parábola iria elogiar o fariseu pelo seu fervor e pela sua fidelidade religiosa. Na verdade,
O fariseu exemplificava aquilo que todos queriam ser e aquilo que todos gostariam um dia de conseguir chegar a ser. Em toda aquela aparência exterior, o fariseu era realmente um homem bom. Mas quando nós olhamos para a sua oração, nós encontramos algo muito revelador. É que por trás daquelas palavras piedosas e moralistas e de uma atitude muito correta, não estava Deus. Não estava a pessoa a quem supostamente devia ser dirigida aquela oração. Estava só o eu. Só há eu naquela oração do fariseu. Eles eram conhecidos pelo seu zelo, os fariseus eram conhecidos pelo seu zelo no cumprimento estrito e rigoroso da lei. Ou pelo menos mostrar esse cumprimento exteriormente, mostrar esse cumprimento rigoroso da lei. Agora, o apóstolo Tiago diz-nos em Tiago 2,10 que se alguém tropeçar num só ponto, torna-se culpado de toda a lei. Será que os fariseus conseguiam efetivamente cumprir toda a lei? Não só aquele da parábola, mas todos eles. Será que eles conseguiam cumprir sem falhar um único mandamento, sem falhar um único preceito? Nós sabemos que não. Só o facto de eles estarem a ser orgulhosos e de estarem a desprezar os outros, estavam a incumprir numa das partes da lei. Logo, segundo a lógica de Tiago, estavam a ser culpados de falhar em toda a lei. Nem ele consegue, nem eles conseguiam, nem eu consigo, nem tu consegues. O erro do fariseu foi ele pensar que as suas ações e as suas capacidades e os seus esforços e os seus méritos é que o tornavam justo diante de Deus. As Escrituras ensinam-nos que ninguém é justificado perante Deus através do seu próprio esforço. Os fariseus consideravam-se a nata da sociedade, a nata ética, moral e espiritual da sociedade, e eram aquilo que toda a gente queria ser. Eram o filho ou o genro que todos os pais ou todos os sogros queriam ter. Aquilo que eles mostravam era realmente muito bonito e desejável, mas a essência, aquilo que estava por trás, aquilo que estava por dentro, não era assim tão bonita. No livro primeiro livro de Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 7, quando o rei Davi vai ser ungido, quando Davi ainda não é o rei, vai ser ungido por Samuel como rei sobre Israel, Samuel está a olhar para os irmãos mais velhos de Davi e está a pensar que de certeza um daqueles homens bonitos, valorosos, altos, fortes, vai ser o rei que Deus vai escolher. Mas o que Deus lhe está a dizer é: não olhes para a aparência, não olhes para a altura, não olhes para a estatura, porque eu rejeitei esses todos. Eu não vejo como tu vês. Os homens veem para o exterior, mas Deus olha para o coração. Diz assim o texto: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E quando Deus olhava para o coração daqueles fariseus, o que é que ele via? Nós vimos essa resposta em Mateus 23, 27, quando Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois são semelhantes a sepulcros, caiados, bonitos por fora, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão e de toda a imundícia. Por fora era muito bonito, mas o que valia, aquilo para onde Deus olhava, aquilo que Deus ia avaliar, não valia a pena. Nós olhamos para o fariseu e achamos que ele merece a nossa crítica. É normal. Mas será que nós somos assim tão diferentes do fariseu? Quando Deus olha para o meu coração, quando Deus olha para o teu coração, o que é que Ele vai dizer? Se as palavras que nós encontramos em Mateus 23 estivessem a falar sobre o meu coração, o que é que Jesus iria dizer? O que é que Jesus iria dizer quando Ele olha para o teu coração? Não para aquilo que tu mostras por fora, para o teu coração. E agora vamos ver aquilo que nos diz Lucas 18, versículos 13 e 14, a segunda parte do nosso texto, a segunda secção, em que vamos olhar para a atitude do publicano. Primeiro, quem era este publicano? O publicano era o cobrador de impostos. Era um homem que era desprezado por toda a sociedade. Enquanto os fariseus eram adorados ou eram elogiados, o publicano era desprezado. Porquê? Porque eles, primeiro, eram considerados como traidores ao seu povo, porque eles trabalhavam para o Império Romano, recolhiam os impostos que o Império Romano cobrava e entregavam o dinheiro ao Império Romano, aos soldados romanos.
Depois, porque muitas vezes eles faziam uso tinham autoridade dada pelo imperador romano e tinham até soldados ao seu serviço e faziam uso de violência e de força para conseguir recolher o dinheiro para depois entregar ao imperador. Em terceiro, porque eles muitas vezes, em vez de cobrarem aquilo que o imperador mandava, cobravam o dobro. Nós conhecemos a história de Zaqueu. Eles cobravam mais do que aquilo que o imperador mandava, guardavam para si uma parte daquilo que cobravam e entregavam ao império apenas aquilo que o imperador requeria. Portanto, eles eram considerados como violentos, como maus, traidores, desonestos. Tudo aquilo que fosse mau era esta fama dos fariseus. E é um destes homens que está no templo também a orar ao lado do fariseu. E vamos ver então o que é que o texto diz. Versículo 13. Mas o publicano, em pé e de longe, nem sequer levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, e todo o que se humilhar será exaltado. Então, o segundo personagem da história é um publicano. O primeiro é o fariseu, o segundo, um publicano. O fariseu e o publicano não podiam ser mais diferentes aos olhos do povo. E, na verdade, na sua atitude, no seu coração, também não podiam ser mais diferentes. Eles eram totalmente diferentes aos olhos do povo e eram totalmente diferentes aos olhos de Deus. Havia um que era aceite pelo povo e que era rejeitado por Deus. Havia um que era rejeitado pelo povo e que era aceito por Deus. Enquanto o fariseu, na sua oração pública, ele se elogiava e auto-vangloriava perante os outros, a oração do cobrador de impostos não foi um auto-elogio, mas foi um clamor, um pedido de misericórdia e um pedido de graça da parte de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós frequentemente encontramos aqui a expressão levantar os olhos ao céu. Era uma atitude muito natural, levantar os olhos ao céu em direção a Deus, em direção à misericórdia e à atenção da parte de Deus. Nós vemos isso nos Salmos, em Salmos 123, vimos também em Marcos 6. No entanto, nesta parábola, nós vemos que o cobrador de impostos, o publicano, ele nem sequer levantava os olhos ao céu. Ele estava tão envergonhado, ele estava tão incomodado com a culpa que sentia, que ele nem sequer se sentia digno de levantar os olhos ao céu. Ele desviava o olhar. Nós sabemos que quando alguém se sente culpado, é uma das características daquelas pessoas que estão a falar e que se sentem culpados. Eles sentem tanta vergonha dos seus atos que nem sequer olham para o seu interlocutor, nem sequer dirigem o olhar, eles olham para o lado, não conseguem olhar diretamente. Era esta a atitude do publicano. Ele não conseguia sequer olhar diretamente para Deus porque ele sentia-se envergonhado por causa da sua culpa. Ele estava em desespero. Diz-nos então no versículo 13 que ele disse, a oração dele foi: ó Deus, tem misericórdia de mim porque sou pecador. O fariseu sentia-se bem, sentia-se orgulhoso de si mesmo quando se comparava com os pares da sua sociedade. Quando nós fazemos isso, quando nós nos comparamos com os pares da nossa sociedade, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos conterrâneos, até com os nossos irmãos na igreja, facilmente nós vamos olhar e vamos ver que há de haver sempre alguém que aparentemente seja mais pecador ou mais indigno do que nós. Mas nós não devemos julgar as pessoas só porque eles pecam de modo diferente de nós. O publicano percebeu isso. Ele dizia, uma leitura da oração dele pode ser: eu estou perdido e, independentemente do sítio onde os outros estão ou como os outros estão, a minha situação de perdido não se altera. Ele não se centrava nos seus méritos. Ele sabia que o facto dos outros estarem errados ou dos outros cometerem pecado não fazia com que ele fosse justo. Não era aqui uma comparação entre ele e os outros. A única comparação era entre ele e o padrão estabelecido por Deus. Ele não se centrava nos seus méritos porque ele sabia que não tinha méritos. O que ele tinha era isso em que ele se centrava, era a sua condição de pecador.
A única possibilidade de ele ir à presença de Deus não dependia dos seus méritos, mas dependia pura e simplesmente de uma coisa, da misericórdia de Deus. Por isso ele diz, Deus tem misericórdia de mim. Jesus disse que este cobrador de impostos foi para casa justificado e o fariseu não. Perante Deus, a justificação é dada única e exclusivamente por Ele. Nós vimos há pouco que a justificação é um termo legal que é o oposto da condenação. Condenar é declarar alguém culpado. Justificar é declarar alguém inocente. A palavra justificação descreve uma coisa muito simples. O favor imerecido de Deus pelo qual os pecadores são declarados justos perante Ele. Eu vou repetir. A justificação, em termos bíblicos, descreve o favor imerecido de Deus pelo qual pecadores culpados são declarados justos perante Deus. Ele não só Ele não só perdoa os nossos pecados, como nos aceita, tratando-nos como justos. E aceita-nos na sua presença e tendo comunhão connosco. Ao declarar justificado o cobrador de impostos, Jesus, depois de contar esta parábola, ele de certeza que enfureceu os líderes religiosos que o ouviam, aqueles que se consideravam justos e que descansavam nos seus próprios méritos. Para eles, o cobrador de impostos não tinha feito nada que merecesse qualquer justificação de Deus ou sequer a atenção ou a misericórdia de Deus. E aí é que está a questão. Ele não tinha feito rigorosamente nada porque ele não podia fazer rigorosamente nada. E ele não tinha que fazer rigorosamente nada. Esta parábola vai ao cerne do Evangelho. O fariseu tentava justificar-se com as suas obras. O publicano sabia que não se podia justificar e por isso clamou pela graça de Deus. E Deus justificou-o. Graciosamente, Deus tornou-o justo aos seus olhos. O fariseu não conseguia ver a necessidade da graça por causa da sua soberba e da sua arrogância. O publicano só conseguia ver a necessidade da graça. Se queremos ver a graça de Deus, primeiro nós temos que entender que nós precisamos desesperadamente dessa graça. Resumindo, os publicanos eles eram detestados e odiados por todos. Eram dados como exemplo daquilo que ninguém queria ser e o pior que alguém se poderia tornar. Mas ao contrário do fariseu, o publicano, quando ora, ele não se compara com ninguém. Ele apenas olha para o padrão estabelecido por Deus e ele percebe o quão longe está do padrão que Deus estabeleceu e da expectativa que Deus tem para a sua vida. E por isso, ele lamenta-se e ele pede misericórdia a Deus. O fariseu, e isto é muito importante, o fariseu estava satisfeito por ser justo aos seus próprios olhos e em comparação com o publicano. Mas o publicano estava triste porque estava consciente do seu pecado e das suas limitações e ansiava por ser justo aos olhos de Deus. O fariseu satisfeito por ser justo aos seus olhos. O publicano, triste por não ser justo aos olhos de Deus, ansiava pela misericórdia e pela justiça de Deus. Paulo perguntou na carta aos Romanos: seremos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Lemos em Romanos 3, 9 e 10. Jesus declara nesta parábola que o único que foi para casa justificado foi o publicano. E Paulo diz em Gálatas 2, 21, se pudéssemos ser justificados pelos nossos esforços, então Cristo teria morrido em vão. E depois em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça diante de Deus. E depois, em Efésios 2, 8, ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a única forma de nós sermos justos aos olhos de Deus, de sermos considerados justos por Deus, segundo os padrões de Deus, é Deus considerar-nos justos. Nós não conseguimos fazer nada que nos leve um dia a ser considerados justos aos olhos de Deus.
Não podemos nem conseguimos fazer nada que leve Deus a declarar-nos justos. Só pela sua amorosa graça nós podemos ser declarados justos. Amorosa porque o que motiva essa graça é o amor, e graça porque ela nos é oferecida, sem custos, para nós. Mas, apesar da justificação ser a graça, ou ser de graça, ela não foi barata, porque ela implicou a vida do Filho de Deus. Implicou a morte, a entrega da vida do Filho de Deus e a morte do Filho de Deus na cruz, no lugar que nós merecíamos. Apesar de todos os defeitos, apesar de todos os pecados, o publicano foi considerado justo aos olhos de Deus. E tu? Já reconheceste a necessidade da graça de Deus? Será que ainda lutas? Será que ainda te esforças para garantir o favor de Deus? Não é preciso. Não vale a pena. Faz como o publicano e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim. É tudo o que tens que fazer. Esta é a boa notícia do Evangelho. Esta é a concretização da graça de Deus. Esta é a concretização do amor de Deus por nós. Por mim e por ti. Se já fizeste tuas as palavras do publicano, se já oraste como publicano, então agradece a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua graça. Agora, se nunca tiveste a experiência de poder descansar dos teus esforços para ser justo, se nunca tiveste a experiência de poder deixar de lado as tuas penitências para poderes agradar a Deus, se nunca tiveste a experiência de poder deixar promessas para que Deus te possa abençoar, então faz como o publicano. Reconhece o teu pecado e pede misericórdia a Deus. Ele vai-te justificar e Ele vai-te receber. Exatamente como na parábola que nós estudámos antes desta. A parábola do filho pródigo. O pai está disponível para te receber. Mais do que isso, o pai está à tua espera. Que Deus nos dê sabedoria para podermos ser mais como o publicano, onde realmente interessa, no coração, e menos como o fariseu. Que Deus nos dê a sabedoria para pôr em prática aquilo que aprendemos hoje. Deixar de lado a necessidade de mostrar para os outros e centrar-nos na necessidade de mostrarmos e de sermos para Deus. Deixar de lado a comparação com os outros e aferir a nossa vida. Avaliar a nossa vida, não segundo o padrão que os outros ao nosso lado, os nossos pares, estabeleceram, mas segundo o padrão que Deus estabeleceu e de acordo com as expectativas que Deus tem para a nossa vida. Essa é a avaliação que interessa. E essa avaliação vai ser feita por Deus. O que é que Ele vai ver quando olhar para o teu coração? Depende de ti e da tua atitude. Tu podes escolher. Deus te abençoe.